Sejam bem-vindos a mais esse podcast. E vamos falar sobre a verdade então hoje. Acho que é bem prudente a gente falar. Em algum momento a gente ia ter que tocar no assunto da verdade. Então a verdade é o seguinte. As pessoas elas precisam entender que o seu próprio universo é a sua verdade. É tipo assim, né? Eu gosto de ajudar alguém de determinada forma ou de determinadas formas, ou de determinada maneira, ou de várias maneiras. Eu gosto de crescer, evoluir, aprender, cuidar da minha família ou de mim, dessa forma. É um universo. É um universo aí. E a vivência dentro desse universo particular daquela pessoa é a verdade para ela. Só que o que muda a estrutura desse universo do indivíduo é basicamente alguém, né, apresentar uma, entre aspas, verdade que faz com que ela abra uma barreira de escape do que que estava sob o controle dela de verdade, o seu universo de verdade, e dá lugar e entrada a outro tipo de verdade. Quando eu falo que às vezes a corporação Mormon ela tem algo para oferecer que às vezes parece ser um vazio para as pessoas, e a igreja vai lá, os missionários, e é apresentado para aquela pessoa, para aquela família, algo que a pessoa fala, nossa, me preenche melhor assim. Eu nem digo, né, porque eu sei que muitas pessoas têm vários vazios em si, né, ou dentro de sua vida, e quando chega alguém apresentando algo que parece que preenche, a primeiro modo pode ser muito fantástico isso. Às vezes é verdade, é genuíno. Mas a corporação Mormon, por exemplo, quando chega lá os missionários falando assim, olha, sua família pode ser eterna, às vezes a pessoa está com uma tristeza sobre alguma coisa relacionada à família, fala, olha, tô falando que a família é eterna, então pode ser que para mim é melhor. Preenche, tá vendo? Parece que preenche o que aquela pessoa está buscando. Aí a pessoa entrando para a corporação, aí começa a perceber o emaranhado de coisas que ela vai ter que fazer, e aquele negócio. Você faz, e se você faz, nunca chega no ideal. Então você sempre está devendo. E se você não faz, coisas ruins vão acontecer com você. Então você, deixando entre aspas, a verdade da corporação Mormon entrar no seu universo, muito provavelmente você vai estar perdendo de duas formas. Eu vou recapitular aqui. O que você perde se entregando de cabeça para a corporação Mormon? Sendo um membro, quer fazer tudo que ela pede. São duas coisas. Se você fizer tudo certinho, não vai alcançar o que você está almejando e você sempre vai estar numa busca sem chegar. Agora, se você fizer, não estou me esforçando, estou fazendo de qualquer jeito ou não estou fazendo nada, você é o culpado e você vai ser, você, entre aspas, vai ser castigado, não vai receber as bênçãos. Então, você sempre vai ser a pessoa errada, fazendo certo ou errado. Se fizer tudo certo, está faltando e nunca chega. Se fizer errado, então agora você vai receber a recompensa. Satanás agora você vai estar na mão de Satanás, igual fala no templo, né? Se não fizer tudo que é ordenado. Tá vendo até onde chega? Aí, às vezes, as pessoas falam assim, pô, lá dentro da corporação Mormon tem toda a verdade necessária. Caramba, eu já falei pra vocês aqui que eu conheço uma pessoa que gosta de visitar asilos, dar presente pros velhinhos, ajuda seus vizinhos, é um bom cidadão e tal. Aí o que acontece? Essa pessoa, ela está vivendo de uma maneira, em sua verdade, em seu universo tão completo, para que ela vai precisar de um lugar para receber coerção, medo, Lúcifer olhando no olho, aquela coisa toda que a gente já fala aqui? Então o que é verdade para você? O que é necessário de verdade na sua vida? O seu universo tem que ser cheio do quê? Tá vendo como coisas importantes, né? Precisamos falar dessas coisas aí. Né? E é interessante, né? Por exemplo, a verdade mesmo, se for falar de verdade, o que é a corporação Mormon? Na sua essência, em sua história, a sua fundação, o fundamento, a sua bagagem ali lá desde o começo. Aí você começa a ver um monte de incoerência. Se eu não me engano, teve
um apóstolo em 1955, se eu não me engano, 1955, era o Legrand Richards. Ele falou uma vez, isso aí é uma citações da igreja, né? E um apóstolo falou desse jeito. Toda verdade nem sempre é necessária para ser falada. Você tem ideia o que é isso? Ele falou isso. Procurem aí nos registros, Legrand Richards, ele falou em 1955. Vou repetir. Toda verdade não precisa ser sempre dita. Estou traduzindo aqui, por isso que estou. Então, e aí? Às vezes as pessoas vivem as suas vidas com vários objetivos. Aí aparece a verdade, entre aspas, da corporação mórmon na sua vida. Bom, essa igreja é verdadeira e tudo, restaurado e tralalá. Joseph Smith, olha que bonito, ele viu Deus Jesus Cristo num bosque, olha que gravura bonita que os missionários me mostraram, dele ajoelhado e Deus Jesus Cristo na frente dele aparecendo, flutuando. Aí essa verdade toma conta do que você tinha de planos na sua vida. Por isso que hoje a gente vê pessoas que saíram da corporação mórmon porque descobriu um monte de coisa, ou foram maltratados. Muita gente foi maltratada, sofreu fofoca, um monte de coisa. E quando sai, eles começam a analisar suas próprias vidas que viveram lá dentro da corporação mórmon e falam assim, caramba, por que eu tive que passar por isso? Eu falo isso direto, né? Então você tomou como algo de verdade, saindo do que realmente era o seu universo de verdade. Às vezes é complicado de explicar, mas acho que tá fácil, né? É isso. Procurem viver a sua essência da maneira que vocês têm que viver. É isso que importa. Eu vi um amigo uma vez, ele falou assim, cara, a verdade para mim é minha família, fazer com que as pessoas estejam bem ao meu redor, que eu possa fazer o bem para as outras pessoas. Ela realmente precisa de uma corporação como a Corporação Mórmon para fazer isso? E tem gente que fala, os apologistas, muita gente, como eu falava, você que é membro da igreja, eu entendo você quando você rebate as coisas. Mas eu preciso falar hoje, que a visão é diferente. Não é assim que funciona. Chegar para a pessoa e falar assim, você precisa sim da igreja mórmon, porque é lá que tem os convênios, é lá que tem as ordenanças. Isso é o que você está dizendo. Eu vejo pessoas super bem felizes com elas e fazendo outras pessoas felizes na sua essência, na sua maneira de ser, sendo bom porque ele quer, não porque ninguém chama ele na sala para controlar. Aí você vai querer falar sobre verdade mesmo? Vamos falar de verdade? Então fala as verdades da Corporação Mórmon. Pelo que eu sei, a Corporação Mórmon teve que pagar uma multa, se eu não me engano, de $5 milhões por ter omitido patrimônios imobiliários. Foi multada. Ela recebeu a multa por ter que infringindo uma lei. E aí, quem que é verdadeiro? Ela omitiu. E ainda fala que por vários anos ela vinha omitindo isso, né, da fiscalização pertinente lá dos Estados Unidos quanto a isso. Mas cadê a verdade? Pô, Joseph Smith falou várias versões da primeira visão. Onde que está a verdade? Ele falou para as pessoas que eu vou fundar um banco e esse banco vai ser o mais poderoso da Terra. E aí? Mais que todos os outros bancos. Não sei se durou meses, poucos meses, já e era contra a lei, porque ele estava querendo fazer funcionar sem receber as autorizações do governo, quebrando a lei de novo. Cadê a verdade aí? É isso. É complicado, nós precisamos falar dessas coisas. São coisas importantes, porque às vezes as pessoas que me ouvem aqui falaram assim, mas a Corporação Mórmon me completa. Se você sente que a Igreja Mórmon te completa e ali é bom ficar para você, eu tenho todo o conselho para você, tenho um conselho para você prontinho aqui. Olha, fique, tá fazendo bem para você. Eu falei que aqui não é para tirar ninguém da igreja, nem é meu objetivo. Só que se você está pensando em querer testificar ou colocar à prova o que você segue, talvez a gente está aqui para poder só dar uma luz para você e uma forcinha de, olha, existem coisas para você ver, pesquisar, saber, pessoas para ouvir, experiências de pessoas. Teve um episódio do podcast aqui que eu não vou lembrar agora, que eu estava no YouTube, né, lendo os comentários. Meu pai do céu, os comentários ali são super significativos. Você aprende com as experiências das pessoas a respeito dessas coisas aqui.
Trazer as experiências das pessoas, para mim, é trazer a verdade das pessoas. Se uma pessoa vem e fala assim, ó, deixa eu fazer um comentário lá no YouTube, por exemplo, quando o podcast é postado ali. Aí faz um comentário, ó, minha vida foi assim, eu passei por isso. Caramba, é a verdade dela. Ninguém obrigou ela a fazer, não. E a gente entende, às vezes, que a corporação Mormon tem algo que pode te sugar a ponto de falar assim, olha, a verdade agora é só essa. Quantas vezes eu ouvi, por exemplo, pais que tinham planos para os filhos, mas os líderes ficam no pé deles, ó, você tem que ir para a missão. Às vezes o plano dos pais é que o filho pensasse em estudar primeiro. O mundo mudou, precisa disso. Mas tá lá o bispo falando, mas tu tem que ir, voltar com honra, a idade chegou, Deus que mandou. Sempre quando eu ouço a palavra Deus que mandou, eu lembro lá de Joseph Smith, né? Que eu fico imaginando a Emma quando pegou ele com a Fanny Alger, né? Ai, Emma, né? Lembra? Ele teve que inventar toda a história e tal. Teve que pedir ajuda para convencer a Emma. Entre aspas, ele estava querendo dizer assim, olha, Emma, minha esposa, foi Deus que mandou. Então por isso quando eu ouço essa frase, Deus que mandou, calma aí, mandou mesmo? Onde está a verdade? A gente está falando sobre a verdade, cadê a verdade? Sabe o que é verdade de verdade? É a pessoa conseguir buscar sua própria espiritualidade. Ela está bem com ela mesma, com o universo que a circunda. Essa é a verdade. Cada um tem uma imensa possibilidade de qualquer coisa que ela queira fazer para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, para o seu bem-estar. É isso. O bispo, né, uma história que eu vi uma vez, um bispo sempre pedia para uma irmãzinha nunca falhar em limpar a capela que ela seria abençoada. O dia que ela precisou, ela foi lá para o bispo e falou, bispo, me falam sempre que quando eu erro em alguma coisinha, eu tenho que falar com o bispo, então eu quero falar com você. Aí ela foi lá, falou com o bispo. Sabe o que aconteceu? O assunto que ela confiou para o bispo foi falado depois por aí. Ela ouviu nos corredores, ficou super mal, porque fizeram fofoca do que ela foi confiar. O mesmo bispo que pedia para ela, irmã, não falte para limpar a capela que você será abençoada. A bênção que ela recebeu lá. Fizeram fofoca dela, grande bênção, né? Qual que é a verdade nisso aí? Que verdade que deve ser seguida? Os assuntos que a gente faz aqui são muito, muito importantes. E falar sobre a verdade, que é algo que é bem imposto na corporação, mas é o que a gente precisa fazer, tá? Falar sobre isso. Tem muita gente que se esforça para ser uma boa pessoa, um bom cidadão, um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, uma boa filha, um bom namorado, noivo, trabalhador, bom patrão, entre outras coisas. Aí chega alguém querendo apresentar uma verdade que muda tudo. Você não pode mais trabalhar do jeito que você trabalhava, porque, por exemplo, não pode trabalhar no domingo, você precisa estar lá na igreja, e você tinha seu ciclo social. Mas não posso mais reunir com os meus amigos, é no domingo. Quando eles levam bebida alcoólica naquele encontro dos meus amigos e ali não condiz mais com o meu padrão, e você já perde a parte social disso, que era de anos, às vezes quase de nascença, o pessoal que você convivia e agora não pode, um monte de coisa. Projetos que você tinha que agora você vai ter que mudar para poder se adaptar à corporação, para que ela faça a roda girar, a roda dela, a corporação. Qual que é a verdade nisso? Onde que está a verdade a ser seguida? As pessoas às vezes vêm. Teve uma pessoa que falou assim, olha só. Acho que eu já falei sobre isso, mas eu vou tocar novamente nesse assunto. Teve uma pessoa que comentou em algum episódio do podcast que falou assim, falando de mim, né? Do Paulo Gonçalves aqui, do Mormon Alva. Falou assim, olha, eu nunca vi alguém criticar a igreja com tanta energia como você. Eu fico imaginando uma pessoa que fala isso. A gente falou lá atrás, os primeiros episódios desse podcast, desse trabalho aqui, foi falar sobre empatia. Eu fico imaginando que empatia que essa pessoa tem. Você vê alguém falando os tombos que ela levou numa corporação como uma corporação Mormon, e ela fala com energia porque ninguém é frio o suficiente a ponto de falar sem sentimentos. Aí você vai, às vezes fala com uma certa energia,
experiências que às vezes machucou você lá dentro. Você ouve isso de alguém e vai falar para ela, mas que energia que você tem para falar mal da igreja, hein? Você parou para entender o que ela está falando, o que ela passou? Eu aprendi uma coisa na minha vida que eu compartilho com todos vocês. Antes de qualquer coisa, de falar de qualquer pessoa ou dar a sua opinião sobre qualquer coisa, ouça o que as pessoas têm a dizer. Você pode se surpreender com as coisas que você vai ouvir ali. As pessoas, cada uma tem uma história. Pode ser doída, pode ser boa, pode ser o que for, mas cada um tem a sua história. O seu universo, aquilo que eu estava falando para vocês, o seu universo, a sua verdade. E é isso. Quando eu falo assim, viva a sua maneira, viva a sua essência, é você viver do seu jeito, buscando o que é verdade para você. Às vezes, a corporação Mormon, você descobriu um monte de coisa, às vezes ali não é a verdade para você. Mas sabe qual que é a verdade? Você circundar a sua vida de coisas que você pode utilizar para o seu crescimento, para a sua felicidade, um monte de coisa ali. Mas construída por você. Não alguém que vem incutir uma coisa para que você faça a roda girar lá dentro. Porque é isso. Não comecei falando que você pode ser o que for dentro da igreja e o único que ganha a igreja. Acho que a Vânia falou sobre isso hoje, né? Não sei quando que você está ouvindo. Mas eu ouvi um vídeo da Vânia que a experiência que ela contou lá é isso. A igreja sempre vai ganhar de qualquer forma. Se você faz o errado ou não cumpre o que a igreja pede, você que vai receber o que a gente fala aqui, né? As não bênçãos. Né? Então você vai deixar de receber as bênçãos, mas você é um número lá dentro. Então é ela que está ganhando ainda por você ser um número lá. Ou você vai fazer todas as coisas que ela pede, mas ainda assim é aquele negócio da segunda milha que nunca chega, nunca chega, e você fazendo a roda girar. De qualquer forma, quem ganha é eles lá em cima. Mas esses dias você falou que o profeta fica dormindo em pena de travesseiro, né? Na verdade, de penas de ganso. Como é que você tem certeza? Eu não quero saber se realmente ele dorme com travesseiro de penas de ganso. Eu só estou falando que eles têm uma vida muito melhor, muito melhor. E a roda que faz girar, né? Você que vai limpar a capela, tudo. Você faz a roda girar para que eles tenham regalias andando de jatinho, estão lá. Às vezes são verdadeiros pop stars onde eles chegam. Russell Nelson no Brasil, preciso tirar uma foto, vai lá no Instagram, posta lá com ele no fundo falando. Pop stars. A vida deles. Essa é a verdade deles lá. Verdade deles. A vida que eles estão tendo. Pessoas da alta cúpula, vida luxuosa, administrando as coisas da igreja como hotéis, construção de shoppings, um monte de coisa. E é isso. Sabe qual que é a verdade do outro lado? A irmãzinha que acorda às 5 da manhã para limpar a capela, para que o tempo ainda dê para ela trabalhar, cuidar da família e tudo, e ainda tem que fazer as outras coisas da igreja, como dar aula, almoço para os missionários. Ela faz a roda girar. Para que eles estejam lá, dormindo em travesseiro de penas de ganso ou não, a vida é luxuosa. O que vocês acham? Onde que está a verdade nisso tudo? Siga sempre a verdade do seu universo. A sua maneira de ser, essa é a verdade que sempre deve ser seguida. Aquela que você cria o seu universo e ali insere tudo o que é bom e essencial para o seu crescimento, para o seu bem-estar e para tudo que envolve você. O centro da sua vida é você. Por mais que você ajude sua família, gosta de todo mundo à sua volta, às vezes é uma boa pessoa. Mas ali, o universo é você. Você nutre você. Não é você ir até um lugar que falam que vão fazer isso para você e você já faz a roda girar lá, não para você. Qual que é a verdade disso? Qual verdade devemos seguir? Então fica aí o questionamento, acho que é muito importante a gente falar disso. Eu sei que muita gente aqui levou vários tombos dentro da corporação Mormon. Então alguns saíram também bem, só não quero mais ir. Tem gente também que acha que não sofreu tanto, eu falei com esses dias, só parei de ir, mas não foi tão sofrido para mim não. Mas seja a maneira que você for, você tem a sua verdade para seguir agora. Não porque um homem vai chamar você numa sala para dizer se está certo ou errado as coisas que você faz, manuais, aquela coisa toda, não há necessidade disso. É isso.
Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.